Esse é um inseto da família Simulidae, popularmente conhecido como borrachudo. Ele é encontrado em quase todo o mundo, exceto na Antártica, e tem cerca de 92 espécies descritas no Brasil. Seu ciclo de vida passa por 4 fases: ovos, larvas, pupas e adulto. Nessa fase, os ovos são pequenos e com formato semi-triangular. As fêmeas depositam os ovos em substratos submersos ou sobre a água. O período de incubação é de 4 a 6 dias, dependendo da temperatura do ambiente. As larvas se prendem em vegetações ou pedras de riachos por um disco de gancho que fica no final do abdômen. O período de pupação varia entre 1 a 2 semanas até entrar na fase adulta. Essa é a última fase. Ao final, eles podem variar entre coloração escura a um amarelo alaranjado ou cinza claro. Classificação dos simulídeos. Os borrachudos pertencem à classe Insecta, ordem Diptera, subordem Nematocera, infraordem Culicomorpha, superfamília Simulioide e família Simulidae. Morfologia dos simulídeos. Como podemos ver, os simulídeos são divididos em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, podemos observar o occipital, um par de antenas, um par de olhos, a probóscide e o palpo maxilar. No tórax, podemos observar o escutelo, a alça, o postinótum, o escudo, a membrana pleural, o sulco capsternal e o capsterno. O abdômen é dividido em targos, sendo dividido de 1 a 8. As patas dos simulídeos são divididas em partes: a coxa, o fêmur, a tíbia e o tarso. No tarso, há subdivisões: o basitarso posterior, pé de sulcos e o segundo segmento posterior do tarso, onde emergem as garras que podem ser dentadas ou simples. A morfologia dos simulídeos pode variar de espécie para espécie. Os adultos têm cabeça com um par de antenas curtas, probóscide robusta, curta e do tipo sugador, tórax robusto e curvado, asas membranosas e alinas que se fecham uma sobre a outra em repouso, região anal bem desenvolvida e notáveis veias na região anterior. As fêmeas podem ser diferenciadas dos machos pelas características dos olhos. As fêmeas, dicópticas, com matídeos do mesmo tamanho, enquanto os machos são holópticos, com matídeos superiores maiores que os inferiores. Ambos podem medir de 1 a 5 milímetros. A forma geral da larva é vermiforme, uma vez que não possuem pernas verdadeiras. A maioria das espécies possui um par de leques cefálicos que filtram o alimento que está na coluna d'água, levando até a boca. A larva de último estágio, da maioria das espécies, constrói um casulo de seda, dentro do qual completa a metamorfose para o estágio de pupa. A pupa é um estágio no qual o organismo não se alimenta, e é caracterizado pela presença de filamentos branquiais expostos por meio dos quais obtém oxigênio da água. As pupas contendo adultos parados, pupas que contêm o adulto já formado sob tegumento, apresentam coloração marrom a preto. Os adultos emergem da pulpa no interior de uma bolha de ar que explode em contato com a superfície da água, liberando o espécime para o voo. Em um estudo brasileiro, realizado no Espírito Santo, foram encontradas 17 espécies de Diptera simulidae em córregos e rios do mesmo estado. Existe um levantamento em que há nas Américas 550 espécies diferentes do inseto. No Brasil, esse número pode chegar a 97 espécies. A região com maior diversificação de espécies é a região sudeste do país, sendo seguida da região norte, região sul, região centro-oeste e, por fim, região nordeste. Dentre essas espécies, há espécies que são antropofílicas, ou seja, que convivem com o homem. Dessas espécies, as que mais perturbam o ser humano são Simulidia pertinaz, Simulidia incrustatum e Simulidia nigremanum. A principal preocupação com este gênero espécie está atrelada ao fato de que as fêmeas desse gênero são potenciais setores de Onchocerca volvulus. As espécies que apresentam maior potencialidade de vetor deste Onchocerca volvulus
são Simulidia incrustatum lutis, Simulidia goianense wise e Simulidia roraimensis Nunes de Melo. O controle entomológico da Diptera simulidae deve ser realizado durante sua fase matura, ou seja, a fase de larva do inseto. Este controle pode ser realizado de duas formas: controle mecânico, que compreende, com o uso de uma escova de cerdas duras, o esfregaço em locais de criadouros de larvas em córregos e rios. Já o controle por uso de inseticidas está atrelado ao fato da utilização de inseticidas em águas correntes próximas aos criadouros de larvas, para que a ação inseticida seja feita quando esta água corrente passar pelos criadouros de larvas. A qual família o borrachudo pertence? Muito bem, agora a segunda questão. Quais as cores a fase final do inseto podem apresentar? Muito bom. Qual estágio é caracterizado pela presença de filamentos braquiais e em que o inseto não se alimenta? Qual é a cor predominante da fêmea do inseto? Qual a importância das espécies Simulidia pertinaz e da Simulidia incrustatum? Como e quando deve ser feito o controle de crescimento do simulídeo? In North Ontario.